com Deus, amém? Pode sentar. Nós vamos adorar a Deus mais comigo. E depois nós vamos ouvir o que o Senhor tem para as nossas vidas. Certa coisa, eu tenho certeza de uma coisa. Hoje, Deus, Ele vai aqui, esse lugar vai ser uma maternidade hoje, amém? Você vai entender depois no final. Vai ser uma maternidade. Aleluia! O Paulinho vai dar um lá ali e nós vamos adorar a Deus. Amém? Quero que você cante comigo. Põe a letra aí, já. Aleluia, glória a Deus. Você vai adorar essas pequenas letras ali. Todos nós estamos no santo lugar. Existem anjos aos milhares em redor. Levantemos nossas mãos para presença, Cristo amado, no santo lugar. Vamos falar de novo. Todos nós estamos. Diz a Bíblia que nós vamos cantar no som coral. Santo lugar. Feche os seus olhos e deixa Deus tocar na tua vida. Existem anjos aos milhares em levantemos nossas mãos para adorar. Tá ficando bonito. Tua presença, Cristo amado, santo. Toda a mocidade vai nos ajudar também, amém? Todos nós estamos no santo lugar. Deus já está operando no nosso meio. Existem anjos aos milhares em redor. Deus já mandou um anjo descer aqui para trazer sua vitória. Aleluia! Entendemos nossas mãos para adorar em tua presença, Cristo amado, no santo lugar. Agora mais uma vez, só uma voz. Todos nós estamos. Eu já vejo Deus operando aqui. Santo lugar. Da batalha sou. Existem anjos aos milhares em levantemos nossas mãos para adorar. Os milhares de anjos já estão aqui em tua presença. A última vez para terminar. Agora ele está ficando gostoso. Todos nós estamos no santo
Aleluia. A Bíblia diz que o louvor promove a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. A Bíblia diz também que o louvor liberta. E é por isso que o salmista, certa feita, ele olhou e disse assim: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Porque se você não sabe a tradução da palavra louvor, ela significa elogio. E todo mundo sabe, quando você está bem arrumadinho, alguém chega para você e diz: nossa, como você está elegante, como você está bonito. A gente se sente feliz com aquilo, não é assim? É a mesma coisa quando você está cantando a Deus. Você está dizendo: Deus, o Senhor é lindo, o Senhor é poderoso, o Senhor é magnífico, o Senhor é majestoso, e a tua glória invadiu esse meu ser. Aleluia. Quando você louva a Deus, irmãos, o diabo se fica enfurecido porque ele sabe que você está adorando Deus verdadeiro. E a Bíblia diz, que Davi, por ele tanto louvar a Deus, ele foi honrado. Então, se você louva a Deus, Deus vai te honrar, vai abençoar a tua vida, vai mudar a tua história, vai mudar o seu cativeiro. Porque nessa noite eu sei que Deus tem para a minha vida uma palavra e para a sua vida também. E o inimigo não vai e não pode contra a tua vida enquanto você abre a sua boca para adorar esse Deus maravilhoso. Amém, querido? Que Deus abençoe. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo de número 3. Aleluia. João capítulo 3. Se você quiser acompanhar, está ali. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver. Amém? Repita comigo: ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode, repita comigo, entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, Espírito. Não te maravilhes se eu te disser: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim, todo que é nascido do Espírito. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, domingo passado o presbítero Alex estava trazendo uma mensagem aqui, e o Senhor colocou ao meu coração essa palavra para que nós pudéssemos compartilhar com a igreja. Por isso que eu disse que nessa noite nós teremos uma maternidade aqui dentro dessa igreja. Porque certa vez nós que já somos um pouco mais velhos, a gente acha que sabe de tudo. E muitas das vezes, quando a gente vai orientar alguém, ou uma pessoa, uma ovelha, a pessoa fala assim: eu sei disso, mas não age. Amém? Se você vai orientar alguém para se batizar,
Você vai falar: olha, irmão, você tem que se batizar porque a Bíblia diz assim, assim, assado. Automaticamente aquela pessoa vai dizer para mim: eu sei disso. Se você orienta alguém para se desquitar, que tem uma vida enrolada, você fala para a pessoa: olha, irmão, você precisa consertar a sua vida. As pessoas vão olhar e dizer: eu sei disso. Mas saber é uma coisa e fazer é outra. Mas para antes de nós entrarmos na Bíblia, a Bíblia vai nos contar a respeito desse homem chamado Nicodemos. E esse homem, eu fui buscar algumas referências de Nicodemos. A Bíblia fala desse homem que ele era chefe, louvado seja Deus, no Sinédrio. E Sinédrio era um lugar a qual era um tribunal religioso dos judeus. E Nicodemos, ele fazia parte desse corpo. E esse corpo era constituído de professores da lei, sumos sacerdotes e também de 71 pessoas e um presidente, que todos os assuntos dos judeus eles discutiam ali, tomavam as decisões. E eles também discutiam a respeito da palavra. E Nicodemos era um desses homens. Era um homem que conhecia a Bíblia. Era um homem que participava das reuniões das religiosas. Era um homem que participava da escola bíblica daquele momento. Mas a Bíblia vai nos contar que não tudo a gente sabe. Porque quando Jesus ele deu um sermão, e depois de muito tempo eu consegui entender o que Jesus estava dizendo no sermão da montanha, quando ele olhou para aquela multidão e disse assim: bem-aventurado os pobres de espírito. E eu não entendia porque Jesus dizia bem-aventurado os pobres de espírito. E eu pude entender através da palavra de Nicodemos. Nicodemos conhecia a lei, Nicodemos conhecia Deus, Nicodemos vivia no costume, ele tinha a religiosidade na vida dele. Eu quero crer que Nicodemos ele olhava para as irmãs e falava: vocês não podem usar brinco, vocês não podem usar calça. Nicodemos era um homem que seguia a lei, mas Nicodemos era um homem que era frio espiritualmente. Nós vamos entender o que eu quero te dizer, porque muitas igrejas eles sabem, mas não tem. A diferença é saber, e não é a diferença dessas igrejas é saber e não ter. Se você for aí em algumas igrejas, elas são verdadeiros frigoríficos, que as pessoas colocam lei do homem, dizendo: ei, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode fazer isso, você não pode usar isso, você não pode fazer aquilo. Mas a pessoa também não sente a glória de Deus. Mas nessa noite, irmãos, eu não quero que você saiba nada, mas você precisa ter, porque saber qualquer um sabe, os católicos sabem, os espíritas sabem, todo mundo sabe quem era Jesus. Mas eu quero ver quem tem Ele, quem segue o que Ele quer que nós sigamos. E aqui, talvez nós não sabemos nada, nem temos anéis de pessoas que conhecem a Bíblia. Mas a diferença minha e tua é que nós não somente sabemos, e nós também temos um Deus que muda a história, um Deus que muda caráter, um Deus que muda, aleluia, vida de pecadores. E aquele que entra por essa porta, ele sente algo glorioso. É coisa que nós não sabemos, mas temos. Nós temos um Deus que ainda faz milagre na terra, que muda a vida de pessoas, que muda caráter de pessoas que talvez para a sociedade não tenha mais jeito. E assim a Bíblia diz que Nicodemos era um homem que conhecia de tudo, sabia de tudo. E diz a Bíblia que um dia ele olha e fala assim: eu vou falar com esse tal de Jesus. A diferença, irmãos, que eu quero que você entenda, que às vezes nós vemos num mundo cheio de achamos. A gente acha que nós temos que fazer o que nós queremos. A
gente acha que nós não devemos satisfação para ninguém. Ah, isso eu sei, eu faço da minha vida o que eu quiser. E Nicodemos era esse tipo de homem, que ele sabia. Tanto é que hoje eu vou pregar um pouquinho diferente para vocês entenderem. No versículo 2, ele diz assim: e este foi de noite com Jesus. E ele disse: Rabi, que quer dizer mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque os sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse contigo. Nicodemos, ele sabia, ele conhecia a lei, ele conhecia os versículos, ele conhecia a tradição. Mas quando ele se depara com Jesus, aí era a diferença que eu quero te mostrar nessa noite. É como eu disse aqui hoje, pessoas que têm que resolver a sua vida e têm que resolver. Aí nós vamos orientar, as pessoas dizem: eu sei. Nicodemos também sabia. Nicodemos sabia quem era Jesus. Ele conhecia, ele sabia o que ele tinha que fazer. E é uma coisa que quando nós passamos dessa porta aqui para dentro, nós temos que esquecer a nossa sabedoria humana. Porque para falar com Deus, para andar com Deus, para conhecer Deus, não é o nosso conhecimento humano. Tem que ser um conhecimento que vem do alto. Tem que ser um conhecimento que vem de Deus. Porque a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Nicodemos conhecia, ele sabia. Quantos cristãos vêm de igreja em igreja e quando chega numa igreja, não, mas eu sei, eu quero me ensinar, eu sei, eu sei. Ela quer debater, ela quer ensinar, ela quer mandar, ela quer impor. E aqui dentro uma coisa que eu aprendi, sabe por que eu conheço? É porque quando eu vou num culto, quando eu vou falar com o Senhor, me ensina. Me ensina. Eu não venho aqui dizendo que eu sei, mas eu coloco meu coração porque eu conheço a Bíblia. Eu falei para o Senhor: me ensina como eu tenho que agir, me ensina como eu tenho que te servir, me ensina o que eu devo falar, me ensina como eu devo prostrar, me ensina como eu tenho que orientar minha família, me ensina. É essa a diferença. Porque muitas pessoas vão até Jesus e falando que já sabe. Eu já sei, eu já sirvo, eu sou. E nessa noite, queridos, sabe por que você tem apanhado? Sabe por que as coisas não têm dado certo? É porque você acha, você quer se deparar com Deus e você quer falar com Ele, já achando que você sabe, que você é, que você faz e acontece. Nessa noite, irmãos, Deus diz que a Bíblia diz que Ele olha para Nicodemos. Nicodemos foi querer, em outras palavras, elogiar Jesus. Olha, mestre, eu sei, nós sabemos que tu és mestre, nós sabemos. Mas aí Jesus olha para ele e diz: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Aleluia, glória a Deus. Nicodemos, em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, é uma ignorância minha e tua, que a gente acha que nós já se batizamos. Já nasci de novo. Eu já fui batizado. O nascer que Jesus está dizendo aqui é o dia a dia. O nascer que ele está falando é todos os dias. Porque todo dia eu cometo pecado, todo dia eu cometo erros. E eu tenho que ter sabedoria e saber que Jesus, eu preciso nascer de novo. Todo dia eu olho para os meus filhos, para minha esposa e falo: Senhor, eu preciso nascer de novo. Ainda eu preciso aprender, ainda eu preciso ser melhor, ainda
preciso ser paciente, ainda eu preciso dar mais atenção, eu preciso nascer de novo, eu preciso voltar ao início, eu preciso começar do zero. Aleluia. Deus, aleluia. Jesus olha para Nicodemos e ele sabia tudo. Ele olha e fala: em verdade, verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente nasce, você pega a ovelha mais nova da nossa igreja, se chama Samuel. Ah, não, é o da Bia ali. Quantos meses ele tem? 8 meses, é o mais novo. Sabe por que Jesus fala assim: você precisa nascer de novo, Nicodemus? Porque aquela criança, ela não tem mágoa, ela não tem impureza, ela não tem maldade, ela não tem rancor, ela não sabe nada. Ela depende que alguém o ensine, ela depende que alguém o oriente, ela depende que alguém a alimente. É assim que Jesus, quando os seus discípulos estavam reunidos e tinha um monte de criancinha aí, os discípulos falam: sai daqui. Ele falou: não as impeçais, porque o reino de Deus é dela. Sabe o que Deus está dizendo, querido? Que no reino de Deus não tem malícia, no reino de Deus não tem mágoa. Eu não vou olhar para aquela irmã porque eu não gosto dela. Você precisa nascer de novo. Eu não vou fazer isso porque eu não vou. Você precisa nascer de novo. Mas eu não vou seguir isso. Você precisa nascer de novo. É por isso que Jesus está dizendo: a cada manhã, a cada dia, eu e você precisamos nascer para que Ele dê o leite materno para as nossas vidas, para que Ele nos oriente, nos ensine, porque cada dia que nós achamos que sabemos, nós quebramos a cara. E quantas vezes o Espírito Santo tem falado comigo, com você, dizendo: muda, para de fazer isso, chega, dá um basta, muda essa história. Eu quero andar com você, eu quero ser amigo, eu quero te ser seu pai. Mas a gente olha e fala: não, ainda não, eu sei, eu conheço a Bíblia. Quantos querem discutir a Bíblia? Quantos estão olhando para a vestimenta? Quantos estão olhando para usos e costumes? Quantos estão olhando para o vizinho, irmão? Jesus não quer saber se você sabe de alguma coisa, mas Ele quer que eu e você pudéssemos nascer novamente, para que nós pudéssemos ser orientados por Ele. Aleluia, glória a Deus. É por isso que muita gente vive sofrendo durante anos, porque não tomou uma posição. Quando Nicodemos vai cheio de sabedoria, Jesus olha para ele e fala: Nicodemos, eu nem te conheço. Você consegue imaginar Nicodemos pregando na igreja? Você consegue imaginar Nicodemos dando uma ceia? Você consegue imaginar Nicodemos profetizando? Você consegue imaginar Nicodemos sentado no altar e todo mundo olhando para ele? Quando ele andava na rua, diz a Bíblia que ele se ungia com óleo e aquele cheiro ia passando e todo mundo sabia: olha lá, aquele ali é um grande homem de Deus, aquele ali, olha a roupa dele é diferente, olha, aquele homem ali é um exemplo que eu quero para minha família, é um exemplo que eu quero para minha família. Mas quando ele se depara com Jesus, irmãos, Jesus nem sabia quem ele era, nem sabia o que ele fazia, porque ele precisava ter um encontro com ele. Deus não quer a sua sabedoria, Ele quer uma atitude com ele diferente. É por isso, irmãos, que as igrejas estão vazias, porque todo mundo sabe julgar, sabe olhar por irmão, sabe que o pastor falou, não sabe pregar. Mas o pastor precisa fazer isso. Aleluia. Aleluia, glória a Deus.
Nicodemos era um homem considerado, mas quando ele esteve diante do Cristo, eu creio que Cristo olhou para dentro dele e falou assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E eu fiquei pensando no ver. Irmãos, infelizmente nós seres humanos, a gente só acredita numa coisa quando você pega na mão, não é assim? Você fala, se alguém fala, eu vou te dar isso, enquanto você não pega na mão e vê, você não tomou posse daquilo, não é assim? Nessa noite, irmãos, se você nascer de novo, ver seus conceitos, mas eu preciso aprender, eu preciso mudar, eu preciso ser ensinado, eu preciso nascer. Se você começar hoje uma nova trajetória na tua vida, eu quero ver que você vai começar a ver Deus trabalhar na sua família, você vai começar a ver Deus mudar a tua história, você vai começar a ver Ele salvar a tua família. Para de saber, começa a enxergar o que Deus quer de você, porque Deus tem mostrado para mim e para você o que Ele quer, mas nós não queremos isso, nós queremos somente o que Ele tem para nós e não queremos fazer o que Ele quer que nós façamos. Aleluia, glória a Deus. É desta maneira, aleluia. O segredo, irmãos, é eu reconhecer que eu preciso nascer, porque aí eu vou começar a enxergar o reino de Deus. Glória a Deus. A gente é como se fosse um extraterrestre. A gente está aqui, mas nós somos lá de cima. Mas infelizmente, irmãos, você vai conversar com alguém e orientar, a pessoa sempre vai ter uma resposta para você. Ela sempre vai arrumar uma desculpa. Ô irmão, você precisa se batizar. Mas não é chegada a hora ainda. Eu sei que eu preciso. Irmão, você precisa fazer isso. Eu sei, mas ainda não. Irmão, você precisa voltar para a igreja. Eu sei. Irmãos, o Cristo que nós servimos, Ele não quer que você saiba, Ele quer que você nasça. Porque quando você nascer de novo, você vai começar a contemplar as glórias de Deus. Quando você nasce de novo, você começa a enxergar coisas que você fica até coçando os olhos. Será que eu estou vendo isso mesmo? Quando você nasce de novo, é como se explodisse uma visão e você consegue contemplar os anjos de Deus subindo e descendo. Quando você nasce de novo, você pode estar passando a luta que tiver, como José, como qualquer um dos outros, mas você sabe que você vai vencer. Quando você nasce de novo, explode uma visão da glória de Deus na nossa vida. E ainda que nós estejamos vivendo momentos difíceis, a gente sabe que o nosso Redentor ainda vive e Ele vai mudar a nossa história. Ele faz aquela oração de Abacuque: ainda que a figueira não floresça e não dê fruto da vide, eu todavia confiarei no Senhor. Quando você nasce de novo, irmão, as suas adversárias vêm, mas você está em pé, glorificando a Deus, porque você sabe que o céu vai se abrir, você vai ver o socorro bem presente de Deus na nossa vida. Quando a gente nasce de novo, a gente vê a nossa família restaurada. Quando a gente nasce de novo, a gente começa a ver coisas que o mundo não vê. E a vida dela não muda, está do mesmo jeito. Olha o filho, olha a filha. Mas nós sabemos, irmão, que nós cremos que Deus vai mudar a história. É por isso que nós estamos aqui, porque nós estamos vendo a provisão de Deus na nossa vida. E Deus, nessa noite, Ele te chama para um novo nascimento, porque a partir de hoje a tua visão vai ter outra. A sua visão vai ser do céu, e você vai ver as promessas que Deus tem na tua vida. Você vai ver o teu marido
você vai ver ele te tratando melhor, você vai ver o seu celeiro cheio, porque Deus tem promessa, mas é preciso nós nascermos de novo. Aleluia. Pastor, você está falando para mim? Não, eu estou falando para mim. Eu estou pregando para mim. Eu estava lá em casa, eu falei, Senhor, eu preciso nascer de novo. Eu preciso que o Senhor me mostre o teu reino novamente. Eu preciso, Senhor, cada manhã nascer de novo. Eu não sei se eu tenho sido um bom marido, um bom filho, um bom pastor, por isso, Senhor, me faça nascer de novo, para que eu possa ver o teu reino e aquilo que o Senhor quer que eu faça com o teu povo. Aleluia. Aleluia. Às vezes eu saio, Senhor, eu preciso nascer de novo, me faça um novo nascimento. Irmãos, eu não sei, mas a melhor alegria, a melhor coisa que tem, ou para a mãe ou para o pai, quando o filho nasce. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quando a gente ouve o choro daquela criancinha no colo, você pega e fala, oh, Deus está querendo pegar pessoas aqui e falar, ei, você, meu filho, vem cá agora sim. Nós vamos ter uma vida junto. Agora sim, eu sou teu pai, você nasceu. Aleluia, agora nós estamos juntos. A tua luta agora é eu que vou pelejar. Ô tua família, eu falei, se você crê em mim, será salvo tu e tua casa, eu vou cumprir. A enfermidade eu já levei na cruz do Calvário, eu vou te curar. Aleluia! Deus nessa noite, Ele quer te pegar no colo para mudar a tua história, para mudar a tua família. Recebe, nasce hoje, pelo amor de Deus. Aleluia. Aleluia! Aleluia. Nicodemo já estava avançado na idade. Aí Jesus olha para ele e fala, você vai precisar nascer de novo. Olha o homem inteligente que ele era. Ele olha para Jesus e responde, porventura eu vou ter que voltar no ventre da minha mãe? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus olha para ele e fala, não, o nascimento que eu estou te falando é da água e do Espírito. Aleluia, glória a Deus. Em Efésios 5, 26, põe isso para mim. Olha o nascimento da água, o que é? O nascimento da água. Efésios. Olha o nascimento da água, qual é? Para santificar, purificando com a lavagem da água, pela. Glória a Deus, aleluia. Você vê que eu falo para você, ver estudo, irmão. Vem aprender. Se você não aprender, você não vai saber. E se você não saber, você não vai ter. Sabe? Cada culto que eu venho, cada lugar, cada coisa que eu ouço, eu falo, Senhor, eu preciso aprender, me ensina. Irmãos, teve uma época da minha vida que eu achei que o problema era a igreja. Eu ia numa igreja e falava assim, não, eu não vou ficar aqui não, porque essa igreja é assim. Aí eu ia para outra, não, eu não vou também nessa porque é assim. Eu também não vou nessa porque essa é assim. Aí uma vez o Espírito Santo de Deus falou para mim, você precisa nascer de novo. A igreja não é um problema. O problema passa quando você entra na igreja. Porque você acha que sabe mais que o pastor. Você acha que você, por ser profeta, você é isso e aquilo. Você acha, o culto hoje foi frio. Você eu me pregasse, olha, ia ser fogo. Mas pelo dia que Jesus falou comigo cara a cara, falou, hoje eu vou pegar
perseguir governos. Hoje eu vou te pegar. E eu fui todo bonzinho achando que Deus ia falar comigo. O pastor olhou para mim e falou: você precisa ter um encontro apaixonante com Jesus. Aleluia. Falei: quem é Ele? Pra eu falar isso, eu prego melhor que Ele. Quando Ele prega, a glória nem vem. Só que acabou o culto, eu fiquei olhando para ele. Eu olhava para ele, a minha vontade era ir para cima dele. Só que aí eu comecei a refletir. Aí eu comecei a analisar. E eu tinha uma frase na clínica, que a gente, tudo que as pessoas iam fazer, falavam assim: ah, eu fiz. Aí eu falei: irmão, tira o eu da tua vida. Aí, nesse dia Deus falou assim para mim: tira o eu da tua vida, porque você sem mim não é nada, e eu sem você sou Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu fui para casa e eu não consegui dormir aquela noite. O Senhor falou: vamos conversar um pouquinho? Vamos, Severino, vamos falar comigo. E eu comecei a orar a Deus: Senhor, tira essa arrogância minha, tira a soberba. Aí comecei a falar com Deus. Aí de repente eu sinto aquela... Sabe quando alguém vem assim, te ajoelha do seu lado e te abraça? Fala: filho, você estava andando sem mim. A minha é a glória. Você vai ver que agora as coisas vão começar a acontecer na tua vida. Porque eu profetizava para os outros: ó, irmão, Deus vai te dar um carro do ano. O cara: que é isso, pastor? Daqui a pouco viu um empresário e dava pro carro. Irmão, não sei onde você vai viajar, para não sei onde ia. Irmão, não sei o que lá acontecia. Só que o profeta passava fome, acabava a gasolina na rua. Só que aí esse dia que Deus me abraçou, Ele falou assim: filho, agora tu vai ver o meu reino. Porque você verdadeiramente agora nasceu de mim. Mas como, pastor? Você já era pastor? Já. Mas você já tinha se batizado fazia tempo. Você conhecia a Bíblia? Conhecia. Mas você não via falar de não andar com Ele. E aquele dia Jesus falou: você vai ter que nascer de novo, se você quiser ver o meu reino. Porque você sabe tudo, mas não tem a minha presença. Você não tem a minha glória. Você está falando para pessoas que não estão sentindo a minha presença. Volta do começo e vai me aceitar de novo. Aleluia, Deus, aleluia. Aí sabe o que aconteceu com o pastor? Na Santa Ceia eu fui lá. Olha o nome do pastor: Pastor Roosevelt, da Igreja Quadrangular. Santa Ceia, eu sentado no banco, sentado no altar, e eu suava frio. E aí ele ia ministrar na ceia, e não sei o que lá. Se você tem alguma coisa com o teu irmão, vai até ele, se você fala: ih, é comigo. E agora? Tem muitos que vai antes do culto, né? Ô irmão, me perdoa, eu te fiz alguma coisa, me perdoa, meu irmão. Para chegar no culto não fizer. Às vezes em casa a gente faz isso, né? Ô amor, perdoa já. Não, aí naquela época era na igreja que tinha que ter um concerto. Pastor ministrando a ceia, eu olhei e falei: agora. Falei: ô pastor, eu queria uma oportunidade. Pastor, agora? Eu falei: queria falar algo para a igreja. Não tá, rapidinho, pastor. Falei: irmão, quero pedir perdão para o pastor Roosevelt, que ele me falou uma coisa que eu não aceitei. E fui embora nervoso, meditando. Mas eu queria pedir perdão para ele, que ele está certo. Eu precisava ter um encontro apaixonante com Deus. Me reconciliei com ele. Ele não sabia, lógico. Mas daquele dia em diante, eu comecei a ver o reino de Deus. É por isso que todos os dias nós temos que nascer de novo. E pedir para que o papai nos pegue no colo e nos conduza, nos alimente. É interessante que
Você pega uma criança recém-nascida, ela já dá, ela tem uma comunicação com a mãe que é interessante. Ela chora de fome e a mãe sabe que é fome. Ela chora com dor e a mãe sabe que é cólica. Porque elas têm um elo tão forte que elas não precisam, a filha não precisa falar, a mãe sente. E é a mesma coisa que Deus quer fazer comigo, com você. Você não vai precisar falar, Deus vai sentir. Quando você estiver com fome, Ele vai te abençoar. Quando você estiver com dor, Ele vai te aliviar. Quando você estiver passando por luta, Ele vai mandar os anjos dele. Mas nessa noite, querido, você precisa nascer de novo para que Ele possa cuidar da sua vida, cuidar dos seus projetos, cuidar da sua família, cuidar de tudo que Ele te deu, irmão. Porque o que Deus tem para você é muito grande, mas você não consegue enxergar, porque você está sabendo e não está tendo. Glorificado, exaltado e santo, aleluia. Aleluia. E é preciso nessa noite nós nascermos de novo. É por isso que eu estou trazendo essa palavra. Eu podia trazer uma palavra que todo mundo ia chorar, se emocionar. Ai, que pregação linda. Mas não flui efeito. Não muda nada. Não. Jesus quer que eu e você nasçamos novamente, para que nós pudéssemos enxergar o que Ele tem para fazer na sua vida, na sua família. Tem bênçãos que estão paradas. Tu vai ver o que eu estou falando aqui. Se você hoje nascer, as bênçãos de Deus vai descer na nossa. Só foi falar, é porque Deus realmente vai te pegar no colo, irmão, e vai mudar a sua história. Mas é necessário nascer de novo. E está começando pelo aqui, ó, pelo altar. É por isso que depois que eu aprendi tudo isso, você vai em algumas igrejas, acho que o presbítero Alex pode falar muito disso. É o pastor que prega, é o pastor que... Aqui não. É você o que é. Vai que vai. Porque a gente aprendeu. Depois dessa eu prego, eu faço e aconteça. Falei, esse eu vai morrer. Já não vivo eu, mas o Cristo vive. Aleluia. E nessa noite, o Senhor nos convida a nascer. Aleluia. Você já imaginou se Jesus chegasse na sua frente, como Ele estava na frente de Nicodemos? Mas como que você está? Eu imagino nascer até de outra forma. O homem natural, ele se alimenta, ele trabalha, ele tem vontade, sonhos, desejos e tal. E o espiritual? Como que eu tenho que estar vivo, né? Porque ele fala nascer de novo, então quer dizer que nós estávamos mortos. Quer dizer que Nicodemos estava morto. Eu acho que isso também poderia se enquadrar. Porque ele olha para Nicodemos e fala, você precisa nascer de novo. Porque talvez Nicodemos não lia a Bíblia. Nicodemos talvez não orava. Nicodemos talvez ia na igreja quando ele quisesse. Nicodemos, ele talvez era igual ao Jó. Ele conhecia de ouvir falar, mas de andar com ele. Nessa noite o Senhor quer ter uma caminhada com a gente. Nessa noite Ele quer ter um relacionamento com a gente. Porque você está sofrendo porque você optou sofrer. Você não está sendo abençoado porque você optou. Eu sei, eu faço do meu jeito, eu vou quando eu quero. Ah, esses caras chatos que encheram o saco para mim na igreja. Não, irmãos. Eu só quero que você alcance o que nós alcançamos. Eu só quero que você tenha o
que nós temos. Eu só quero que Deus abençoe como tem nos abençoado. É uma coisa que nós poderíamos ser egoístas, falar, não, a nossa família está aqui, os outros deixa aí, ó. Não, porque eu sei como que é gostoso você estar com a sua família no culto de domingo, abraçar a tua esposa, se consertar, cuidar da sua família como deve ser cuidado. Só eu sei. Mas eu tive que nascer de novo dentro da igreja. Porque dentro da igreja eu era estúpido com a minha mulher. Não dava atenção para meus filhos. Eu tive que aprender. Mas para isso eu tive que nascer. Eu não sou o dono da verdade, não. Erro todos os dias. E a que eu mais cobro é a minha mulher. Mas é porque também eu sei a escola que eu tive. E numa escola, eu não gostava de estudar. Mas quando eu estudava, eu era um dos melhores. Vocês viram que o César pregou aqui há quanto tempo atrás? Uns 4 meses. Você viu que ele perguntou qual foi a palavra, eu lembrei? Foi uns 4 meses o pregador veio aqui e pregou uma só vez. Ele falou, irmão, vocês lembram a palavra que eu preguei? Eu falei, Atos 16. Quantas pregações teve aqui? Eu lembrava. Sabe por quê? Porque quando eu sento para ouvir, eu falo, Senhor, fala comigo, porque eu preciso nascer de novo. Eu preciso aprender, Senhor. Eu preciso voltar, nascer no início, né? Nascer de novo significa voltar ao início. E no início meu era, oh Jesus. No início eu estava nos montes, orava 3 vezes ao dia, pegava folhetinho, saia entregando na rua. Eu olhava para as pessoas e falei, eu amo Jesus. Quando eu cheguei e fui falar com meu pai que eu tinha aceitado Jesus, eu falei com meu pai, pai, eu quero te pedir perdão por tudo que eu fiz, eu sofri. Isso foi dentro de um bar. E os amigos dele tudo ouviram. Eu falei, me perdoa, pai. A partir de hoje eu vou mudar. Você nunca mais vai ter um desgosto de mim. E meu pai ficou olhando para mim, querendo chorar, mas se segurando. Aí eu brinquei com ele e falei assim, pai, eu estou apaixonado. É mesmo, filho? Falei, mas só que é um homem. Ei, cara, peraí, você parou do Satã, agora virou boiola? Eu falei, não, pai. Eu estou apaixonado por Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E eu vou seguir Ele agora. Eu entreguei a minha vida para Ele, pai. É por isso que eu parei de usar drogas. Quero te pedir perdão. E meu pai começou a chorar. Eu fui embora. E os amigos do meu pai tinham medo de mim, para vocês terem noção. Meu pai começou a chorar dentro do bar. Teve pessoas que chegou perto dele e falou assim, oxa, Vanderlei. Meu pai chama Vanderlei. Falou, daria qualquer coisa para o meu filho falar o que seu filho falou para você. Eu daria tudo para ouvir isso do meu filho. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu era do mundo, eu mandava meu pai para aqueles lugares. Eu coloquei um revólver na cabeça dele. Eu ia matar ele. Eu chamava minha mãe daquelas palavras de... Vocês têm noção? Eu falava que a minha mãe e minhas irmãs iam trabalhar para mim dentro de casa. E quando eu fui para essa clínica, eu comecei a nascer de novo. Eu comecei a lembrar de tudo que eu falava para minha família, para meu pai, para minhas irmãs, para minha mãe. E a primeira coisa que eu tive a oportunidade é quando o pastor falou, você vai comigo para São Paulo passar um dia com a sua família. A
primeira coisa que eu fiz, eu fui falar com a minha mãe, com meus irmãos, com meu pai, com os vizinhos. Pedir perdão porque eu usava crack na porta deles. Pegava dinheiro, não pagava. E quando eu estava na clínica, eu lembrei de todas essas pessoas e fui de uma em uma pedir perdão. Ali eu comecei a nascer de novo. Ali eu comecei a ter uma mudança. Ali eu creio que o céu abriu mesmo e Deus começou a ver as minhas atitudes. Nascer de novo, irmãos, é todo dia. E quando a gente erra, aí até a pessoa fala: desculpa, eu errei. É ser gentil, é ser delicado com as nossas esposas, com os nossos filhos. Mas não adianta nada, eu já me batizei, mas chega dentro de casa é um bruto. Chega no serviço, xinga todo mundo. Você precisa nascer de novo. É por isso que as bênçãos de Deus não têm acontecido. Porque para você ser abençoado, você vai ter que nascer de novo, para que você possa ver o reino de Deus. Esses dias o Lucas, por isso que ele não tocou hoje, me respondeu. Eu falei: meu Deus, eu estou mudado. Que eu não tive nem atitude de pegar um chinelo e dar nele. Eu só olhei para ele assim e disse: é? Tá bom. Falei: porque se eu fosse fazer alguma coisa, eu ia machucar ele. E aí depois de alguns minutos ele veio e falou: pai, me perdoa. Aí: tudo bem, você sabe que você está errado, né? Sei. Outra hora, irmãos, não dava nem tempo dele falar a segunda palavra. Porque eu tinha sempre guardado uma varinha no quarto. Quando ele aprontava, eu já dava uma lata. Mas eu falei: não, Senhor, mostra para ele que ele está errado. Mostra para ele que o pensamento dele está errado. E aí ele veio: pai, me perdoa, errei. Foi lá, falou com a mãe também. Porque quando nós nascemos de novo, a gente começa a ver as coisas de outra maneira. Então nessa noite tem uma maternidade aqui hoje. Eu só estou vendo Deus falar assim: eita, nasceu mais uma filha, nasceu mais um filho, nasceu mais uma menina, nasceu mais um garotão. Eu começo a ver Deus funcionando para a minha vida, para a sua vida, e dizer: ei, Gabriel, Miguel, vamos fazer uma grande festa, porque nasceu mais meninos e meninas. Eu estou sendo pai de novo, porque eles nasceram. O nascimento foi nesse domingo, nesse dia especial. Eu vou mostrar a eles o meu reino. Eles vão ter poder de entrar no meu reino nessa noite. Glória a Deus, aleluia. É por isso que eu disse para você repetir. Primeiro você vê, e depois Nicodemos olha para Jesus e ele fala: mas como posso nascer de novo, sendo velho? Jesus olha para ele e fala: na verdade te digo, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Primeiro ele te mostra, depois ele te convida: seja bem-vindo. Você tem noção que Deus está falando aqui hoje? Eu estou pregando simples para você sair daqui com a tua vitória mudada, a tua família. Eu fico imaginando ele falando: olha, a partir de hoje você vai entrar no meu reino. A partir de hoje os meus filhos vão entrar no meu reino. A partir de hoje os teus projetos estão entrando no meu reino. Porque hoje eu tive um encontro contigo. Você nasceu para mim. Aleluia, glória a Deus. Você consegue imaginar os anjos olhando assim? Seja bem-vindo, Ana Paula. Seja bem-vindo, Jéssica. Você pode entrar.
Seja bem-vindo, Severino. As portas estão abertas para você. Você consegue imaginar, irmão? Você tem noção do que Deus quer fazer na tua história? Você tem noção do Deus que você serve? Aleluia. Eu vou parar por aqui. Mas eu quero te fazer. Eu quero que você, que precisa mudar algo, todos nós precisamos. O gostoso de fazer apelo é que eu já estou em pé, né? É isso agora. Aí eu já aqui. Mas nessa noite, irmão, se você quer que o Senhor mude a tua história, se você fala assim, meu Deus, eu fui confrontado na palavra e eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso ter uma nova direção. Porque o que eu estava fazendo ou agindo não é de acordo com a palavra. Eu quero entrar nessa sala de operação. Como que é o nome? Obstetra. Eu quero entrar na sala de parto. É obstetra, né? Obstetria. Eu quero entrar nessa sala hoje porque eu vou nascer do papai. Se você, nessa noite, irmãos, se Deus falou com você, Aleluia, glória a Deus. você vai se colocar de pé e nós vamos orar juntamente, vamos louvar a Deus, porque eu tenho certeza que você vai ver o reino e vai entrar. E certamente você vai ver que a sua vida vai mudar. Jesus termina dizendo assim: em verdade te digo. Não, ele fala, o vento sopra para onde quer, e ninguém sabe para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Sabe o que é isso? Disponibilidade. O vento vai para lá, vai para cá, e ninguém sabe onde a gente está. Às vezes nem minha mulher sabe onde eu estou. Mas uma coisa eu sei: hoje ela sabe onde eu estou. Não sabe onde eu estou, assim, na casa de alguém ou não. Mas ela fala, eu sei que ele está fazendo a obra. Eu sei que ele está orando por alguém. Eu sei que ele pode estar no hospital. Eu sei que ele pode estar fazendo um culto fúnebre. Eu sei que ele pode estar nos presídios, não sei aonde for, mas ele está fazendo a obra. Porque ela entendeu que eu nasci de novo. Então ela não precisa ter ciúmes mais desse velhinho. Vocês viram que eu estou com a barba branca? É que eu vou no tempo de Salomão, eu vou barbudo. A Paula acreditou, ficou olhando. É que eu estou sempre nessa barba, viu, irmãos? Estou brincando, não é isso não. É que eu estou com a irritação, estou deixando um pouquinho porque está me coçando. Amém, irmãos? Se você vai nascer de novo, entra nesse parto aqui, se coloca de pé, nós vamos orar. Eita, Jesus maravilhoso.